Olá, mais uma vez aqui estamos, aqui para o programa Café com José, o programa sobre a Bíblia, e desde o ano 2018 aqui estamos fazendo, vamos já no 7º ano, parece que começámos ontem, e como o tempo passa rápido, como se vê, este é um programa em português e também traduzimos em inglês. Começámos nesse ano, como eu disse, e o propósito é levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles hoje que temos, portanto, o acesso à tecnologia, à internet, portanto podemos levar as mensagens a qualquer parte do mundo. A última mensagem que falámos foi sobre um Salmo 77 e foi os grandes a chamar ou recordar os tempos de Deus, portanto, e foi tirado do livro dos Salmos, como habitual. Desenvolvemos esse salmo e, portanto, o salmo era dividido em duas partes, uma que o salmista queixa-se da situação onde estava, mas depois começa a recordar aquilo que Deus fez através dos tempos já no passado por ele. Portanto, foi esse salmo que a base da nossa mensagem, da última mensagem. Hoje vamos a uma mensagem, o título é Voltamos a Jerusalém, e eu também quero voltar lá. Portanto, esta mensagem foi tirada à base do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e portanto, e também como é lógico, algum palavra do Novo Testamento, especialmente do livro dos Atos dos Apóstolos. E vou começar a ler portanto, esta passagem de escritura como eu disse, do livro do último livro da Bíblia do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. E, portanto, vou começar aqui no verso, portanto, no capítulo 13 e nos primeiros versos do capítulo 3. E a Bíblia diz: Eis que vou enviar o meu mensageiro a fim de que ele prepare o meu caminho. E imediatamente entrará no seu santuário o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. A ele que chega, diz o Senhor dos Exércitos, quem suportará a sua vinda, o dia da sua chegada, quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a barrel das lavadeiras. Ele sentar-se-á como fundidor e purificador, purificará os filhos de Levi e refinará como se refina o ouro e a prata. E então eles serão para o Senhor os que apresentam oferta como se deve ser. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, que o Horebe é o Monte Sinai, ordenações e mandamentos. Eis que vou enviar-vos o profeta Elias, antes que chegue o meu dia grande e terrível. Ele aproximará o coração dos pais dos filhos e do coração dos filhos dos seus pais, a fim que eu não venha a ferir a terra com anatema. Portanto, esta foi a base de alguns dos versos que eu li sobre o último livro do Antigo Testamento, que foi o livro de Malaquias. Como eu disse, o título desta mensagem é o Regresso a Jerusalém. É sempre muito importante para todos nós, em consideração as últimas palavras que todos, ou quando as pessoas partem desta vida ou partem para outro lado, as últimas palavras são muito importantes. Malaquias recorda as últimas palavras que Deus proclamou antes dos 400 anos que esteve este interregno entre como se diz, os 400 anos de silêncio, em que depois João Batista começou a proclamar a palavra nas margens do Jordão. Portanto, foi um período, como se diz, de silêncio. E, portanto, as últimas palavras, quais são essas últimas palavras que Malaquias preferiu? Ele diz-nos, portanto, no capítulo 4 e no verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi
no Horeb, como eu disse, que é o Monte Sinai, e depois a lei e o profeta faziam parte das escrituras hebraicas e faziam e fazem também parte neste dia. E portanto foi as últimas palavras que Malaquias que Deus deu a Malaquias antes de começar esse período de silêncio. O primeiro ponto desta mensagem é lembrar-nos da lei de Moisés. Portanto, Malaquias fecha o seu livro exortando para o povo para que a lei e os profetas que se recordarem, portanto, das últimas palavras que disse, portanto, como eu disse, que faz parte da Bíblia judaica. Jesus ainda não tinha vindo, claro, só a esta terra. Jesus foi sempre com o Pai, portanto, eu estou-me a referir à sua encarnação, que ocorreu há cerca de 2000 anos atrás, e veio quando nasceu como uma criança, como todos nós, excepto foi concebido sem pecado e nasceu de uma virgem, portanto, nasceu, mas não como nós, assim dizer, mas também como uma criança. E os meios para a bendição no Antigo Testamento era a obediência da palavra de Deus, da lei e dos profetas. E Malaquias termina a sua palavra, portanto, com uma exortação, portanto, apontando especialmente para o final, o dia do julgamento, que é o final dia, portanto, já uma profecia para os finais dos tempos. E disse que, portanto, que enviava, ou como veio o profeta Elias, que no Novo Testamento veio a ser João Batista, mas o do Novo, antes portanto, da consumação desta idade, portanto, virá outro profeta, como Elias veio na primeira vinda do Senhor. Quase cerca de 2000 anos, o amor de Deus ao seu povo fiel foi demonstrado pela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra, ou seja, o Messias, que pela sua morte na cruz redimiu aqueles que nele acreditaram, portanto, e segue essa, portanto, ainda estamos na idade da Igreja e, portanto, por isso é que fazemos estes programas, porque o Senhor ainda não voltou pela segunda vez. Jesus disse: o ladrão veio senão roubar e matar e destruir. E ele disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Tal como as últimas palavras de Malaquias antes dos 400 anos de silêncio, lembrai-nos da lei de Moisés, foi as últimas palavras, na noite antes da morte de Jesus, portanto, onde ele foi quando foi traído e para ser crucificado, e foi interrogado nessa noite por Pilatos, e ele, portanto, disse também, as últimas palavras que disse foi, antes de ser crucificado: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Portanto, foi estas palavras que o Senhor Jesus Cristo ordenou proclamou, aliás, antes da sua morte na cruz. A terceira parte, ou a segunda parte desta mensagem, portanto, é o título da mensagem: o regresso a Jerusalém. Antes de Jesus subir ao céu, portanto, já foi depois faz um resumo da sua vida, que viveu cerca de 30 anos nesta terra, e quando subiu ao céu, subiu de um Monte das Oliveiras, que fica ao lado de Jerusalém, portanto, e nessa altura, portanto, quando subir ao céu, disse estas foram as últimas palavras, as outras antes dele ser crucificado, de morrer na cruz, e estas antes dele subir ao céu, as últimas palavras que Jesus disse: mas e de receber uma força. Portanto, os apóstolos perguntaram se ele ia agora restaurar o reino de Israel, ou ele respondeu-lhe que os tempos e as estações não era para eles saber, mas eles iam receber um poder de uma força, que era a força do Espírito Santo, e eles seriam, como todos nós, as suas testemunhas em Jerusalém,
na Judeia, na Saméria e até aos confins da terra. Portanto, como nós dizemos, isto é a grande comissão. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu. E os seus olhos, como estavam, e os seus olhos, daqueles que estavam a olhar, a ver Jesus subir ao céu, fixos no céu, enquanto ele se afastava, surgiram de repente dois homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, porque estáis assim a olhar para o céu? Ele disse: esse Jesus que vos foi arrebatado, que portanto, virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Portanto, do mesmo modo, Jesus regressará àquela parte onde ele subiu, é que exatamente o que as Escrituras nos dizem aqui. Cerca de 2000 anos depois de Jesus ter subido ao céu, hoje ainda estamos aqui, portanto Jesus ainda não voltou e portanto já há cerca de... E como todas, especialmente as gerações como de Pedro, de Paulo, eles sempre esperavam já que o Messias voltaria na sua vida, mas isso não aconteceu e portanto já lá vão quase 20 séculos e portanto o Senhor ainda não voltou, mas ele prometeu que irá voltar. Mas portanto, como eu me referi no tempo de Malaquias, portanto eles esperavam que o Senhor fizesse alguma coisa pelas injustiças sociais que existiam e sempre existiram nesta terra e hão de existir. Enquanto estivemos aqui o pecado existir ou existirá sempre injustiças sociais, mas portanto se era o motivo que no tempo de Malaquias era a esperança do Messias vir, como veio Jesus nasceu em Belém e depois não veio para resolver as justiças sociais. Nessa altura os romanos eram aqueles que estavam, o Império Romano comandava e eles não eram nenhum santos, portanto eram bastante brutos e cruéis, portanto isso não vai acontecer. Do mesmo modo como hoje muita gente também pensa da mesma maneira, pensa que Jesus vem cá se voltar na segunda vez, vem pôr tudo em ordem, justiça. Não, mas ele diz, como nós lemos nos credos, o credo de Nicea e outros, dizemos que ele vem outra vez para julgar os vivos e os mortos. É isso que proclamamos antes de começar portanto, a parte da Eucaristia na missa. Então também, como o povo no tempo de Malaquias, seremos surpreendidos. Essa é o nosso fé e esperança estar que venha resolver os nossos problemas, como muita gente pensa, será um erro, que isso não aconteceu também na primeira vinda do Senhor. Quando Jesus voltar na segunda vez, todos havemos de comparecer, como nos diz as Escrituras, ao tribunal de Cristo, para cada um dê uma conta da sua vida, conforme o bem ou mal que tiver feito. Portanto, este julgamento não determina se vamos para o céu ou para o inferno, mas é um julgamento exato que vê os trabalhos daqueles que fizeram, portanto, uma avaliação, como se costuma dizer. O julgamento será como nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 ao 15, onde diz, portanto, que essa separação, que aqueles não estão no livro da vida, portanto esse será o julgamento final e portanto uma separação daqueles que viverão eternamente com Deus e os outros que serão para o lago do fogo, como nos diz a Bíblia. Absolutamente, nós desejamos a sua vinda, mas enquanto esperamos, como eu me referi, devemos ocupar-nos do modo como vivemos as nossas vidas. Estamos à espera, ou vivemos a vida cristã como deve ser, ou estamos também como aqueles no tempo de Malaquias, ou na primeira vinda do Senhor, há cerca de 2000 anos. Por isso é que muito especial o seu povo ficaram surpreendidos que não era as expectações o que eles esperavam que ia acontecer. Mas enquanto esperamos, devemos ocupar-nos do modo como vivemos as nossas vidas. Como nos diz São João na sua epístola: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda. São João diz, portanto, para nos ocuparmos, para não sermos surpreendidos. Também Jesus disse que virá como um ladrão na noite, portanto é uma metáfora para dizer que quando ninguém esperar, ele regressa, portanto regressará. Isso, como eu disse, não regressará no nosso tempo,
nós vamos vê-los face com face, portanto, de qualquer maneira, como eu digo sempre no fim deste final destes vídeos, que de um modo ou outro vamos encontrá-lo. Ou ele bem, ou nós vamos quando morremos, quando esta vida terminar. Vou fazer uma recapitulação desta mensagem. Esta mensagem, o primeiro ponto foi a expectação quando os 400 anos de silêncio, quando o último livro da Bíblia, Malaquias, o povo estava completamente, a sociedade desgarrada, sem um objetivo, completamente também separados de Deus, né, nessa altura, e esperando que Deus tomasse conta dos seus dia-a-dias quando eles viviam na desobediência. Isso não aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo. Ele veio como um bebê e nasceu como uma criança em Nazaré, e não veio de pôr o Império Romano, destruir o Império Romano, antes pelo contrário. Na segunda vinda, portanto, que nós estamos nessa expectação agora, do mesmo modo, algumas pessoas pensam que Jesus veio resolver os nossos problemas pessoais. Ele disse que a segunda vinda será julgamento dos vivos e dos mortos, como nós proclamamos nos credos. E depois, ao final, a conclusão, quando Jesus, o lugar onde ele regressará, ele, como subiu em Jerusalém no Monte das Oliveiras, regressar do mesmo modo a esse lugar que fica mesmo encostado a Jerusalém. Esta foi a mensagem desta semana. Como eu digo, nunca quero deixar, mas vou beber um canto de café primeiro. Nunca quero deixar nenhuma mensagem, quer seja em português ou em inglês, sem, primeiro, para com uma oração daqueles que, se vós nunca tendes uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo, a sua vinda, como ocorreu há cerca de 2000 anos atrás, não veio para, como eu disse, para resolver os problemas, veio resolver o grande problema que nos separa de Deus, que é o problema do pecado. Jesus, quando veio, pela sua morte na cruz, resolveu esse problema e pagou pela sua vida por os nossos pecados. Nós, portanto, se quisermos ter uma relação pessoal com Ele, temos que se arrepender. Não há outra maneira de entrar no reino de Deus sem o arrependimento. E talvez com uma oração como esta: Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, perdoai-me meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal nesta vida, e também quando esta vida terminar, ou o Senhor voltar antes de nós morrermos, ter um lugar no seu reino eterno. Também sempre quando acabamos a nossa mensagem, sempre desde 2018, nós sempre oramos pelos presidentes, ou seja da esquerda, da direita, do centro. Sempre. Porquê é que fazemos isso? Porque a primeira oração qualquer cidadão do país deve ser pelos governantes do seu país, exato como nos ensina a Bíblia. E, portanto, como quero orar pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também para o Senado, o Congresso, a Casa dos Representantes, os governadores dos Estados, as autarquias locais, os presidentes das câmaras, e também a polícia, bombeiros e todos aqueles, e também os doutores que exercem a autoridade e não só, e prestam serviços como os bombeiros da polícia de manter a ordem social e a proteção de nós. Que Deus os proteja, que Deus os abençoe, dê-lhe proteção no seu dia a dia, e que possam exercer a sua profissão sem ter medo ou receio. E, portanto, e também para as guerras que se alastram, especialmente na Ucrânia, para o paz, e também em Israel, que especialmente orar para aqueles que pareceram inocentes, que Deus tenha um lugar no seu reino eterno. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Eu prometo outra vez vir com outra mensagem na próxima semana, se Deus quiser, e, portanto, até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in São Paulo Church in Brookfield for one more video of Coffee de Joe or Café com José, as you wish. Always I mention my name is João Bernardo, and we are here since 2018, 7 years already, so seems like the time will go by very quick. And as I mentioned, this is a program in Portuguese and English, and we start in Portuguese and translate for English. This all our videos is taken the base from God's Word, the Bible, and the last one we talk about was Psalm 77, was recalling the mighty deeds of God, and that psalm was two parts. Was one about the psalmist was crying in that time of despair and loneliness, and in the second part of the psalm he come to in this mind whatever the Lord been done for him in the past, and so was that message. And that is a good example for us to this day. Whatever the Lord has been done for us through all these years, and when a trial comes, very easy to already forget all about. But was the message of the last week. Today we have a new message. This was the base take from the last book of the Bible. The last book of the Old Testament, the book of Malachi, one preceded 400 years of silence. So I'm going to read a few verses from the chapter 3 of this small book of the Bible, and the last one of the Old Testament. And God's word said, "See, I am sending my messenger to prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. The messenger of the covenant, in whom you delight, indeed is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like the refiner's fire, and like the fuller's soap. Lo, I will send you the prophet Elijah, before the great and terrible day of the Lord comes. He'll turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, so that I will not come and strike the land with a curse." The word of the Lord. So, as I mentioned on this message this week is the return to the Jerusalem. This was from this book, and I use a lot from the book of the Acts of the Apostles. But this was the base of the message. It's always interesting to consider the last words someone speaks before dying or departing, sometimes from a long place, or when Malachi records the last words God spoke before those 400 years of silence, leading to the New Testament. What are these words is the obvious question, and he said, "Remember," the words are these words, "Remember the law of my servant Moses, the statutes and the rules I commanded," from Malachi 4:4. So was the last words this prophet God revealed to him about before those 400 years of silence. The first point of this message is remember the law of God's servant. Malachi closed the book by exhorting the people to remember the law of his servant Moses. Jesus had not yet come, and actually in the new covenant, so Moses' law was still the means. The law and the prophets, is the Hebrew Bible, was the means to blessing for those who fear the Lord or they obey. That's like was in the Old Testament is the same thing in the New Testament. Malachi closes the message pointing to the day of judgment, of the day of the Lord. And about the prophet Elijah, who he gonna send before that day, before the great and awesome day of the Lord comes. Portanto, the prophet Elijah comes in the first event by in the person of John the Baptist. Jesus revealed that in the Gospels. But he'll be again, the prophet Elijah come when Jesus was
in this Mount of Transfiguration, to Elijah comes and Moses, the law and the prophets, and he'll come again before the Lord returns again in this second coming. God's love for His people, He was demonstrated by the Messiah, first coming to the earth, willing to die on the cross to redeem those who believe in Him. Jesus said, "The thief comes only to steal and destroy. I come that you may have life and have it abundantly." And from John's Gospel. Like Malachi, last words before for the 400 years of silence, remember the law and the prophets, the God's word. The night Jesus died, He said something similar to His disciples. Before, and He said to them, "As the Father loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments," almost same thing like the Lord said to Malachi, "you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment. I have said these things to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete." So Jesus was in the night, before He was betrayed, the night He was over to be crucified, was the last words He proclaimed. The last word was in the cross. He proclaimed, but this was the last word before His last word He said when He was already on the cross. The second part of this message is return to Jerusalem, and I used most of the scripture from the book of Acts of the Apostles. Before Jesus ascended into heaven from the mountain called Olivet, so this is next to Jerusalem, and all the synoptic Gospels talk about the end of the age and this time of His return. For instance, the Gospel of Matthew uses chapter 24, used about 51 verse. Mark in chapter 13 used about 36 verse, and Luke about 37 verse about the second coming and about the signs of the end of the age. So it's in the three synoptic Gospels. But Jesus, when He ascended to heaven, the people ask Him, "Lord, He's going to restore the kingdom of Israel?" And Jesus answered them, "It's not for you to know the times and seasons. It's a secret thing for them." But what He said to him, "But now you're going to receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness." And He started right here in Jerusalem, Judea, Samaria, and all ends of the earth. When He said this, as they are watching, He was lifted up, and a cloud took Him out of their sight. So Jesus was that time He ascended to heaven from the Mount of Olives. After two men in the white robes stood by them, and He said, "Why you are standing looking toward heaven?" And they said, "This Jesus who has been taken from you into heaven will come in the same way as you saw Him go into heaven." So this is a literal prophecy, when Jesus, if He returned that He was from His sin. That's a revelation from two angels they gave to us about 2,000 years ago. The Lord ascended to heaven close to 2,000 years ago. We still wait for the Lord return. He came the first time and He promised, and as the three passages of the scripture I mentioned in the three Gospels. But if our eagerness for this return was motivated by our desire to escape justices and discomforts of this fallen world, then we, like God's people in Malachi's day, they set for a surprise. You see, when Jesus came to about 2,000 years ago, they expect, especially the Jewish people, that Jesus is going to overthrow the Rome and solve their problems but farther from true. Jesus came, the purpose was not the problem, was our problem, sin, to separate us from God, and he dealt with that when He died on the cross, when He shed His blood. So seems like that those problems, social injustices, of course he cares about His people, but was not His main
mission in the first coming. In the second coming, a lot of people they think about the same way. They proclaim Jesus gonna solve all our problems and all, will be more injustice sociais. But Jesus was very clear. We remember Judas. He said to, Judas was taking money from the box, and he said, why she waste all this perfume from all the money the perfume can be sold for 200 denarii, that denarii was a daily wages, and give the money to the poor. So he was concerned about, was not his real motives was about his personal gain. But but today is the same thing. We think if our Lord comes, if he comes from judgment. He not come like a little baby born in Bethlehem, but the second come is a proper, like Malachi foretold about judgment and about all the three passages I mentioned in the three synoptic gospels. When Jesus comes second time, he will appear before his judgment seat to give an account for how you live our lives. So the judgment seat or the Bema seat is not determines if you spend eternity in or hell or never, but it's about the assess our faithfulness and how we use the gifts and talents that God bestow on us. This they call the Bema seat, like was when Paul was for instance in Corinthians, one like in Pilate when he sit to judge Jesus, they call the Bema seat. So that's judgment, not the white throne judgment is mentioned in the book of Revelation in chapter 20, 11 to 15. It was determined, those who are not in the book of life, where they spend eternity. So you'll be that will the judgment determine heaven or hell. So yes, you absolutely, we should eagerly look forward to the Lord appear. But as you do, you should also watch how we live our lives. You live for Him or live for ourselves. So that's, Jesus even mentioned, I come like a thief in the night, you be prepared. So about 2,000 years, all the generations, most of the followers of the Lord, they are preparing their generation. You should do likewise. We don't know the Lord, but they are. Paul, for instance, Peter, they think the Lord will return in their lifetime. So about 2,000 years. So and every generation, the true followers of our Lord, they should eager waiting for Him. But so that we may have the confident and not shrine. For instance, the Apostle John in this first letter he said, but if you do, you should also watch how you live our lives, as I mentioned, so that when he may appear, Jesus, you may have the confidence and do not shrink from Him in the shame of His coming. If that's the meaning, if you don't cut theirs off guard, you are not prepared and you be put to shame, like John said in this first epistle. So this was a small recapitulation of this message. This message was the verse I read from Malachi. It was about precedes that 400 years of silence. And the last words the Lord revealed to him, He said, remember the law I gave to my servant Moses, and the law and the prophets I mentioned was a part of the Jewish scripture. Jesus don't come here to solve the problems, was the problem, the Malachi, and people they live in disobedience and they expect the blessing from God, like we almost do today. So Jesus come, His purpose was to deal with the sin in His first coming. When He ascended into heaven, He promised He will return again. So it's about 2,000 years the Lord did not return. But what He said, do business until I come. So the Lord gave us the Great Commission in the Gospel of Matthew 28, the last chapter. He said, "Go into all the world, and preach the gospel to every nation." And after our Lord ascended into heaven, the place and the local of our Lord ascended was in the Mount of Olives, and the Lord will return there as is a literal promise in God's word. And we eagerly waiting for Him. Until then, we gotta do whatever God calls us to do. If the Lord don't come in our time,
either way you're gonna meet them face to face. That's the way we most of the time you finish our message. So this was the message for today. As we been doing since 2018, a lot of problem with a lot of people, especially we are guilty the believers in Christ. Our first priority, the prayer will always be for the nation. People never, since we started this program in 2018, always, I don't care we are, if Peter or Paul or right or left is in the government, the Bible is very clear. Pray for those in your authority. That's why we do, because you obey God's word. And today we pray for President Trump, for his government. The Lord protect him from all those who try harm him, who was already in this campaign. The Lord bless him and seek divine wisdom to govern this country. It's a big country. You need a great leader to govern this country. I pray especially for his family, and I pray for all the branches of government, including the Senate, the Congress, the House of Representatives, the Supreme Court, the governors of the states, the mayors of the cities, the select mayors, the small towns, the towns in this country, also the police, firefighters, even the doctors. They still like the COVID is over almost, but they still people working in benefits of those they are sick. For those people, Lord, give them wisdom, protection, and they can exercise their job, whatever their role to be protected, and the work they do for us, special protection from police and firefighters to protect us when we have that's their job, and the Lord protect them too. Also, I pray for the peace in Ukraine. I pray for the nation of Israel, especially for the peace of Jerusalem, and I pray special for those who die in this war, the innocents. The Lord may have a place in the eternal kingdom, and I pray also for the Jewish people, those who are in the diaspora and those who live there. The Lord protect them and give guidance, especially for from the President Netanyahu and his government. And all this was and also I'll pray, if you never have a personal relationship with the Lord, with a prayer like this, Lord Jesus, come to my life, forgive my sins, because he did that 2,000 years ago. He paid the price for me to have a personal relationship with you now in this life, and in this life ends to have a place in your eternal kingdom. So this was the message of this week, and we'll come again with a message in the next week, God willing, and in the name of the Father. Have a nice week in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.